bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Daniel, Cláudio Palheta e todos que estão aí nos assistindo. E é isso, estamos aqui para mais um Música Marginal, comentando aí 2 álbuns da música brasileira aí que está nessa lista. E é isso. Daniel, como estamos? Como foram as escutas? Bom dia. Como estão as coisas? Bom dia, meu nobre Renan. Boa tarde, boa noite a todas e todos os nossos telespectadores e telespectadoras aí do YouTube, no canal RN em Dia, mais um Música Marginal. Bom dia, Cláudio Palheta. Sua alegria estar aí nos bastidores conosco. Hoje, Renan, estamos aqui, né, nas alegrias. Estou aqui com a casa cheia de gatos, que a gatinha invadiu aqui em casa da rua. Só para parir, virou uma grande maternidade aqui. Vitor Marley, nosso amigo, foi a doula, me ajudou no parto, porque não me ajudou nada, né? A gata fez o parto sozinho, se organizou toda só aqui. E tá uma festa aqui em casa hoje, só sucesso. E hoje nós vamos falar aí de 2 discos, né? Um pouco interessantes, de Erasmo Carlos e Rony Von. 2, né? Não, é um disco de Erasmo Carlos e um disco do Rony Von, né? Nunca cantaram, não lembro de terem feito qualquer tipo de parceria, né? Mas também, né? Vai que, né? Mas não que eu tenha notícia. Mas é o disco Sonhos e Memórias do Erasmo Carlos e que é 1941 a 1974, é? 72. 72? Pronto. Então, 1941 foi o ano que ele nasceu, acredito, né? Isso. E então, ou seja, do que ele fez até ali, da sua tenra infância até os seus 31 anos de idade, aparentemente. E o do Rony Von, que tem um nome bastante interessante, A Misteriosa Luta do Reino, cadê? De Para Sempre contra um Império de Nunca Mais. Pense, Renan, num nome imenso. Acho que ele circulou o disco inteiro, né? Para poder, não sei se você tem esse disco aí. Pronto, olha. E o Rony Von, super aí. Isso aí é o Portinari, é que pintou ele, mas tá super modernista aí a capa do disco do Rony Von. Já esse do Erasmo, tu tem também aí? Menina, tem um tudo, olha que sucesso. Sonhos e Memórias, um sucesso. Cores vibrantes. E é isso. 2 discos, esse especificamente eu acredito que é de 72, né? O do Erasmo Carlos e o do Rony Von de 1969. É isso mesmo? Confere? Isso, exato. Então, pronto. E lembrando que assim o Rony Von e o Erasmo, né, por coincidência que nós temos 2 discos muito próximos em uma questão, né? São discos de fases diversas, né? De fases diferentes das raízes deles, né? Então, no caso, tanto o Rony Von quanto o Erasmo Carlos, eles vieram da onda da Jovem Guarda, né? Então, no movimento Jovem Guarda, né? Rony Von era o príncipe da Jovem Guarda, o Erasmo Carlos era ali um vice-rei, né, a gente pode dizer, né, que o rei sempre foi o eterno Roberto Carlos, e meio que havia uma certa competição, né, porque havia o programa da Jovem Guarda, que era comandado por Roberto, Erasmo e Vanderleia, e em outro canal tinha o programa do Rony Von, que sempre foi um cara que, embora seja aquele cara pronto para ser aquela coisa mais genérica, polida, né, e tal, aquela figura mais polida, sempre foi um outsider, né, então quem tocava no programa dele eram os Mutantes e vários outros grupos mais undergrounds, né, e os Mutantes eram os favoritos, inclusive o Rony Von foi o cara que nomeou, né, os Mutantes, né, a banda, né, que deu o nome à banda, né, e então, assim, mas esses 2 álbuns marcam quebras, aliás, quebras bem absurdas em relação à Jovem Guarda, que eles já vinham cultivando há algum tempo, né? Então, Rony Von foi o príncipe da Jovem Guarda, lançou ali 2 álbuns em 66 e 67, bem uma mescla da Jovem Guarda com uma música também com certo olhar para o passado, e no disco de 67 dele, o terceiro álbum, também de 67, né? Foi um de 66 que a gente já começou sobre ele aqui, o segundo de 67, que tem a música O Carpinteiro, que tem a Praça e tal.
E o terceiro álbum dele acontece uma quebra, né? Você já tem os Mutantes ali tocando algumas músicas, já tem umas coisas meio diferentonas, meio psicodélicas. E aí a quebra total veio com a liberdade criativa dele, que ele conseguiu para o álbum dele, o primeiro álbum dele de 69, né? Sobre o qual a gente já conversou aqui. Que assim foi uma quebra absurda, né? Um disco realmente muito estranho, muito esquisito, tudo que vinha sendo feito ali, né? Na linha que ele vinha seguindo, né? Tinha muito mais a ver com a questão da Tropicália, né, do que com a Jovem Guarda ou uma música pop que ele e outros artistas da Jovem Guarda vinham desenvolvendo, né? Daquela canção já mais romântica, né? Então totalmente contra essa questão. E então, inicia aí, na verdade, acontece entre 69 e 70, a realização da chamada trilogia psicodélica do Ronnie Von. Né, o que seria essa trilogia psicodélica? São os 3 álbuns no qual o Ronnie Von ele, saiu totalmente da caixa ali, né, dessa música Jovem Guarda e pós-Jovem Guarda, né, e ousou mais. Só que essa ousadia ela teve uma certa... ela teve características diferentes. Você teve esse grande disco de ruptura, realmente muito mais experimental, ligado ao tropicalismo, que foi o primeiro álbum dele de 69, e aí foi sendo solicitado que ele fosse voltando à normalidade aos poucos, né? Até que ele volta de novo a fazer um som totalmente quadrado. Então, na verdade, o primeiro é bem ousado nisso. Esse segundo e o terceiro dessa trilogia psicodélica são discos bem mais redondos em muitos aspectos, né? Então são discos que trazem o formato canção mais bem definido e tal, mas claro que com várias canções assim bem diferentonas assim do que ele vinha fazendo, né? Então esse é o segundo álbum ali da trilogia psicodélica dele, a misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais, né, que na nossa lista é o número 57, né, no ranking que a gente vai do menos melhor para o melhor. E temos aqui também o Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos já é um cara que ele vinha há mais tempo, eu digo em relação a anos, né, experimentando um pouco mais, né? Então a Erasmo Carlos tanto começou antes dele, né, 2 anos antes do Ronnie Von, sua carreira discográfica, né, foi o grande nome ali da Jovem Guarda, e depois ele começou a ver os ares que iam encaminhando para os anos 70, né? E como ele sempre teve uma vertente muito mais roqueira do que o Roberto Carlos, né? só os... Cadê? Tá aí em tela o gatinho? Rapaz, a gata trouxe o gatinho aqui para poder me mostrar. Olha ela aqui. Recém-nascido, né? Recém-nascido. Deixa eu botar ele ali. Ele é doidão. Menino. Tá só o pânico, só o desespero. E aí, trazendo então essas informações, né, sobre o Erasmo Carlos, ele já vinha sendo essa figura grande. No final dos anos 60, enquanto o Roberto Carlos ele vinha naquela vibe de se transformar no cantor romântico que eternizou assim a carreira dele ao longo de tantas décadas, o Erasmo Carlos sempre foi um cara mais rocker, né, mais roqueiro mesmo, né? Então ele meio que se voltou mais às raízes mais de retornar ao rock dos anos 50, né? E indo além disso, né? Fazer todo um diálogo com o soul, com o funk, né? E foi se tornando, né, um cara também mais ligado para o pop, mas com uma vertente mais roqueira do que o Roberto Carlos, que virou um cantor mais romântico. Então, assim, antes dos Sonhos e Memórias, Erasmo Carlos já tinha no final dos anos 60 passeado por esses ritmos diferentes e tal, né? E foi nos anos 70 que ele começou também uma trilogia de álbuns, né? Que é muito reconhecido como algo de ruptura e algo mais original, né? Que são considerados os melhores álbuns assim da carreira dele. Inclusive esses 3 álbuns eles foram editados, né, pela Light in the Attic, né, que é uma gravadora muito séria, muito consistente, americana, né, que exatamente o nome, né, Light in the Attic, né, de você colocar luz, né, nessas coisas esquecidas. Agora eu não lembro o Attic, né, se é sótão, se é porão e tal, né, mas botar luz sobre coisas que estão esquecidas, né. Então eles fazem lançamentos espetaculares, né.
de discos assim fora de catálogo. E o Light in the Attic relançou esses discos do Erasmo Carlos, né? O Erasmo e os Tremendões, de 70, o Carlos Erasmo, de 71, e esse Sonhos e Memórias. Lembrando que, assim, já no Tremendões, né, de 70, mas especialmente no Carlos Erasmo, que por muitos é considerado o melhor disco do Erasmo Carlos, ele já tinha assim, feito muita coisa fora da caixa, inclusive umas parcerias até inusitadas com Taiguara, né? Tem Taiguara lá com uma composição espetacular, né? Para mim, uma das melhores músicas dele e tal, né? No disco Carlos Erasmo. Inclusive, o disco finaliza com uma música chamada Maria Joana, que é uma ode totalmente aberta, né, à maconha, e algo que só era de se esperar que passasse por artistas que fossem ali ligados à grande mídia, né? A gente já conversou aqui como Rony Von, como o próprio Roberto Carlos, né? Porque a gente vê que tem umas músicas ali do Roberto Carlos que meio que dão uma chamada de consciência que, se não fosse o Roberto Carlos, o cara seria perseguido, né? Então a gente sempre viu que a censura ali da ditadura militar, ela tinha seus alvos, né? Então tinha gente que poderia fazer o que quisesse ali, poderia ser direto ou indireto contra o regime, levando as pessoas à reflexão, a uma revolução de pensamento que dava tudo certo, né? Então, Erasmo, Roberto e mais alguns abençoados aí puderam fazer isso, né, sem tanto estresse. E uma última observação sobre os dois, né? Sim, o nome diz que é Sonhos e Memórias 1941-1972, né, que é o ano de lançamento do disco e o ano de lançamento do Erasmo, né? Não necessariamente, né, que sejam músicas que ele fez ao longo da vida, mas meio que foi um disco assim de trajetória, de memórias, que ele quer trazer vários universos sônicos, várias questões assim, que tem a ver com a vivência dele, né? E uma última questão, esses dois álbuns especificamente são dois álbuns caros, raros e tal, né? Especialmente o do Erasmo Carlos, é um disco caríssimo. Esses dois que eu tenho aqui, eles estão bonitão assim, porque são relançamentos, né? E são relançamentos que hoje em dia também, né, já são mais sumidos, assim, né? Eu comprei na época que o Ronivon, quando era baratíssimo ainda, e o Erasmo Carlos ainda conseguiu esse daqui, ó, que é espetacular, que esse lançamento seria da Universal, né? Que eles também, né, sendo dono de tudo, né? Das discografias completas, muitas vezes fazem uns lançamentos bem interessantes, discos bem interessantes. Uma grande infelicidade, que eu acho que foi por questões de direitos legais, de alguns covers, talvez. Infelizmente, o do Ronivon, ele não saiu em CD pela Descobertas, né? Eu me lembro que na época, quando saiu do Ronivon, saiu o primeiro e o terceiro dessa fase psicodélica dele, mas o segundo não saiu, que na época era R$ 12 que eles vendiam, né? Uma edição maravilhosa, sabe? Cheio de informações, cheio de fotos e tal, pelo selo brasileiro Descobertas, que é um dos mais espetaculares, assim, de resgatar coisas fora de catálogo, né? Mas esse segundo, não sei por que não saiu. Deve ser porque ele tem alguns covers específicos que não conseguiram autorização, né? Enfim, deve ter tido algum motivo, né? Então, agora passo para Daniel aí para me falar como é que foi a escuta desses dois álbuns, né? Ronivon, A Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais, de 69, né, número 57 da lista, e Erasmo Carlos, Sonhos e Memórias, 1941, 1972, de 72, número 56 da lista. Daniel? Renan, meu querido, só sucesso, só alegria nessa audição. Embora, assim, né, enfim, tudo que o Renan traz informações mais objetivas, e o que eu vou colocar aqui são questões subjetivas, né, tipo assim, de como eu escutei, enfim, e posso fazer uma reflexão sobre esses dois discos, né. Bom, vamos começar pela ordem cronológica, né, o do Ronivon, que é de 69. É interessante você ter colocado esse ponto, assim, que são, tanto do disco do Ronivon quanto do Erasmo Carlos, serem uma fase de transição da carreira deles, ou seja, tá se distanciando um pouco da Jovem Guarda e tentando entender o que virá, né, para eles enquanto, enfim, carreira, enquanto construção de repertório. E, assim, os dois discos, apesar, como você falou, de pertencerem a um contexto de uma trilogia,
te falar sinceramente que o produtor que organizou o repertório, cara, fez um negócio parecendo uma coletânea. Porque, assim, coisas mais desconexas, impossível. Por exemplo, no do Rony Von, a primeira música, que também tem um nome enorme, quer ver? De Como Meu Herói... Peraí, De Como Meu Herói... Não consigo nem ler aqui, que eu tô com ele aberto. Deixa eu ver aqui. De Como Meu Herói Flash Gordon irá levar-me de volta à alfa do... A Alfa do Centauro, meu verdadeiro lar. Alfa do Sentar no Meu Verdadeiro Lar. Tipo assim, nosso nome é bem sugestivo, né? Literário. Mas você vai escutar a música, tipo assim, nossa, o bom mesmo é o título, assim, né? Tem umas questões, mas é tipo falando do Flash Gordon, meus heróis de papel, e um negócio meio assim, viagem, mas viagem de bad trip, sabe? Viagem errada, assim. E depois, ou seja, logo na sequência, tem duas das músicas aqui, ou uma especificamente, que são uma releitura pop de bossa nova. Não é qual? É Dindi e tem uma das outras músicas aqui. É a Ma Chérie Amour, que é cover do... Cover não, né? Versão do Stevie Wonder. Do Stevie Wonder. E aí várias versões, né? Tipo, Comecei uma Brincadeira, que é do Started a Joke, do Bee Gees. E aí eu vi que, tipo assim, o disco atirou para todo lado e não sei se acertou em algum lugar, não, sabe? Ficou parecendo uma grande junção de singles, porque naquele momento, final de 60, né, na década, enfim, provavelmente na década de 70, na, numa condição de produção assim mais esmerada, né, os artistas, os produtores pensavam um álbum, algo que tivesse uma conexão, uma sequência. E não consegui observar essa situação. Por exemplo, tem momentos bonitos aí, acho que é a Cherie Mon Amour, que tem todo um arranjo voltado para a chanson francesa, né, com acordeon, com cordas. Muito bonito, mas fica totalmente fora do contexto quando bota como é que é? Comecei uma brincadeira, né? Sabe, assim, fica parecendo muito mais assim, olha, grandes sucessos de Rony Von e virou uma grande coletânea, do que realmente você conseguir escutar o disco na sequência, né? E ele trazer um sentido assim de uma unidade. Né? Embora é aquilo que você falou, estavam buscando entender o que era agora né, este novo caminho que ia abraçar. Né? Ou seja, estava vindo ali de um disco psicodélico, o primeiro foi o que a gente já falou dele, né? E vinha da Jovem Guarda também, de uma situação de covers, né? Bitomanicas ali, enfim, de My Girl, né? Girl, né? Na verdade, Meu Bem, né? Que ele fazia assim com a franja, jogava, né? O primeiro emo brasileiro foi o Rony Von. E enfim, de sair da Jovem Guarda para poder transitar para esta fase mais psicodélica, né, digamos assim, principalmente nesse período aí de 68 até 72, se fosse contar até se o programa fosse, né, música psicodélica, se fosse só psicodelia e, né, que a gente fosse considerar aí dos artistas dessa fase inicial da década de 70, esse disco seria o menos psicodélico possível. Seria o cara que comeu um cogumelo e não bateu nada e tá se passando de doidão, sabe? Porque não vi muito sentido, não. Então a viagem é muito errada mesmo, né? Porque aí canta bossa nova em ritmo pop, canta cover, e teve mais covers aqui também, né? Nesse disco. Embora é aquilo, tudo bem produzido, a instrumentação é bonita, ele bastante afinadinho e, né, uma performance vocal muito boa, mas, enfim, na sequência das músicas, não me pareceu ter muito sentido, ficou muito com cara de coletânea. E nisso eu posso fazer um paralelo com o disco do Erasmo Carlos também, né?
que é o 1941, 1972, Sonhos e Memórias. A cada hora traz um estilo, né, musical diferente, igual você bem falou. Pode ser uma gama de todas as minhas influências. Poxa, mas é a mesma coisa, né? O ecletismo tem limite, né? Então eu vou fazer um disco com um funk, uma música de sertanejo universitário, uma valsa vienense e uma bossa nova, porque são minhas influências. Agora, enquanto álbum, você pode até fazer, gostar e tal, mas se você for escutar enquanto uma obra, né, algo que você consiga ver uma certa conexão entre as faixas, na sequência que elas são dispostas ali, por quem produziu, né, a sequência do repertório, fica um pouco sem sentido, né? Fica super aleatório, fica mais aleatório que rádio, que eu acho que até na rádio a galera, sabe, conecta um pouco mais, assim, a sequência das músicas. E escutar músicas na sequência, porque hoje também a gente escuta, o algoritmo vai jogando pra gente, do nada sai um negócio nada a ver, né? Você bota um artista assim, sei lá, Milton Nascimento, você está escutando um disco, quando acaba o disco, coloca um outro negócio que às vezes tem a menor conexão. Enfim. Mas isto é uma forma totalmente aleatória de você organizar um repertório. Né? E, assim, não vi muito sentido também nessa construção, né, numa unidade que poderia ter esses dois discos, né, já que era uma, assim, aparentemente, como você colocou, foram bem pensados, né, como uma trilogia, então foram, né, cultivados para poder organizar assim, mas a gente sabe que não é só o artista que toma decisões com relação a essa questão do repertório, né? O produtor da gravadora, a gravadora às vezes tem muito mais poder, né, sobre essas decisões do que até o próprio artista, principalmente nesse contexto de mainstream, né? E naquele momento, artistas contratados das gravadoras, né? Mas é isso, pareceu sim que estava numa busca para entender para que lado ia. E no caso específico do Erasmo Carlos e do Roberto do Rony Von, acredito que estão buscando até hoje, assim, porque o Roberto Carlos, ele do Iê, 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 ele se firmou no romântico e foi de cabeça, né? O Raul Seixas saiu da Jovem Guarda, né? Naquele momento que ele tentou ali com o Raulzito dos Panteras lançar um disco, enfim, se conectar, gravou, né? Compôs música pro como é que fala o compadre dele lá? Fugiu o nome dele aqui, com o rosto dele na minha frente aqui. Que ele gravou Doce Doce Amor. Não sei se você. Agora eu não vou saber, não. É Gerry Adriani. Sim, já é Adriane. Os dois eram, tipo, padrinho do filho um do outro. Né? Essa Doce Doce Amor, que foi um sucesso na voz do Gerry Adriani, composição do Raul Seixas. Então você vê que ele migrou da situação da Jovem Guarda e depois firmou numa história dele ali, né? Enfim, esotérica, e foi-se embora, né? E carregou isso durante toda a carreira. Já o Erasmo, né, e o Rony Von, tipo, não percebo que talvez não tenham se acertado, né, enquanto, tipo assim, uma personalidade musical. Eles têm a personalidade deles artística, né, enfim, suas opiniões, a postura com que eles vêm, a questão do palco, a característica das vozes, mas enquanto repertório é algo realmente, né, muito disperso, assim. E até do Erasmo Carlos tem uns momentos assim que eu acho até meio forçação de barra. Tu já ouviu uma música chamada Cachaça Mecânica, do Erasmo Carlos? Não, não. Tipo, ele pega o filme, umas ideias do Laranja Mecânica, né, que tinha sido recém-lançado, e aí faz um negócio meio construção do Chico Buarque, mas fica forçado, sacou? Tipo assim, você escuta e fala assim, velho, ele pegou toda a linha aqui de construção do Chico Buarque, né, musicalmente e estruturalmente, né, na construção poética. E fazendo um negócio com laranja mecânica, ao mesmo tempo a história de um cachaceiro, assim, sei lá, me forçou a amizade geral ali, sabe? Enfim, então vejo assim, conheço
outros artistas que tiveram essa questão dessa transição, mas este momento específico, assim, os dois discos, assim, não que as músicas isoladamente soem mal, por exemplo, a versão de Started the Joke, super linda, né? Mas, assim, não tem muita diferença de uma banda de forró que faz uma versão do Rock 7, sacou? A não ser que, tipo assim, o objetivo era dançar. Mas você vê a letra, não é nem uma tradução, enfim, não é uma letra que chame a atenção, e além de ser simplesmente, né, assim, a forma mais fácil da pessoa querer emplacar um sucesso, que é fazer uma versão, né, que no funciona ainda hoje, né, tem uma galera que tenta ainda colar essas histórias, mas como foi aquela horrorosa lá do Luan Santana com a outra cantora Paula Fernandes. sertaneja, com a Paula Fernandes, né, do Juntos e Shallow Now, assim, cara, é só passar vergonha, sacou? Porque é uma fórmula um clichê, uma fórmula hiper ultra batida. Se a pessoa não tiver, hoje em dia, muito, sabe, cuidado para fazer, provavelmente no momento que as outras músicas, né, que a gente tem acesso a, principalmente essas músicas mais conhecidas de forma muito fácil, coisa que naquela época, né, passava batido, assim, o camarada, né, talvez não tinham acesso direto assim, à música do Bee Gees, e quando escutava a primeira vez, já escutava com o Rony Von, né? Aí já parecia outra coisa, e outras confusões gerais, né? Tinha umas bandas aqui no Brasil que colocavam um nome em inglês e cantavam músicas em inglês, e o pessoal achava que era até de fora mesmo, né? Até aquele Christian Ralph tinha uma. Eles começaram assim, né? Fábio Júnior, né? E enfim, e diversos outros artistas aqui no Brasil. Então, num dado contexto, né, acredito que seria bom até se apontar agora questão de faixa a faixa, né, apontando assim, mas a ideia é essa, assim, que são músicas que elas não têm uma unidade dentro do álbum, né, me aparentou muito por conta disso. Transitam entre estilos de forma que, sabe, me soa até estranho. Por exemplo, poxa, precisava gastar para cantar uma música pop, pegar uma bossa nova e colocar ela em pop, sabe? Tipo assim, uma música que nem tão boa a bossa nova assim era, mas assim, emblemática por ser do repertório da bossa nova, e ainda transconfigurá-la, sacou? Para poder fazer uma outra versão, que o pessoal hoje em dia faz muito também. Naquela época, eu acho que ainda fazia-se pouco, né? Não pegava, por exemplo, músicas de outros estilos e transformava ela em outras versões. Talvez, né, a não ser uma que eu estou lembrando agora, é Banho de Lua com os Mutantes, né? Mas aí é uma subversão. Aqui não, aqui fez um negócio, sabe, hiperultra pasteurizado, que já era, tipo assim, característico da bossa nova, pegou e deu uma pasteurizada, botando como uma balada pop. Então, assim, né, morno. Não vou falar nem que eu não gostei, que tipo, porque a performance vocal deles é interessante, os arranjos em si são bem feitos, tudo muito bem gravado, mas, né, se eu fosse estabelecer uma lista de 100 discos, esses dois não estariam. É isto. Muito bom. Você falou aí da subversão dos Mutantes, né? Mas uma grande subversão deles também é a espetacular Chão de Estrelas, né? Que eles fazem uma subversão mesmo em todos os sentidos. Essa daí eles realmente foram longe demais, né? Muito bom. Então, embora a gente posteriormente analise no contexto esses dois álbuns pertencendo a trilogias, isso é uma coisa posterior, eles não foram tão pensados como tal, né? E embora a gente tenha falado muito aqui da questão de transição, eu sempre pergunto, transição para quê? Porque tudo que eles fizeram depois disso, depois dessas trilogias, não tem realmente praticamente nada, nem de músicas isoladas, assim, que você pode destacar mesmo, né? Quem dirá álbuns completos, né? Então, a gente tem utilizado muito termo aqui transição, mas eu acho que, na verdade, não é a transição, acaba sendo o ápice da carreira deles, né? Enquanto músicos, cantores e tal, né? Compositores. Assim, o Rony Von,
ela não foi pensada como todo, porque foi isso, né? Ele conseguiu uma liberdade criativa, lançou um disco super louco e depois pediram para ele voltar à normalidade. Então, não foi pensada a trilogia, né? Como a gente vê, né? Em muitos casos aí. Então, assim, concordo totalmente, né? Você tem o disco do Ronivon com o título mais psicodélico de todos, com também uma capa ultra psicodélica, né? Um desenho bem doido e tal. É o disco mais tradicional, né, dessa trilogia psicodélica dele. Né? Porque assim, eu vejo o primeiro como um disco de ruptura, de experimentações, né? Muito mais extremo que esse. E o terceiro, um disco que, embora muito comportado, né, que é o Máquina Voadora, de 70, embora um disco muito comportado, é um disco que tem composições mais psicodélicas e realmente consistentes nesse sentido. Então, esse disco, embora seja o que mais prometa pelo título, é o mais normal de todos. E eu concordo totalmente também em duas coisas que você falou. Primeiro, é um disco esquisito nessa questão do sequenciamento de faixas e escolha do repertório. Né? Realmente, embora você tenha tido essa impressão do Erasmo Carlos, eu vejo que no do Erasmo Carlos você acaba tendo uma... Muda muito de estilo e tal, mas você tem uma ambiência, você tem uma coisa por trás ali que dá uma certa unidade. E esse disco do Ronivon é um disco que não tem unidade, mesmo. É faixa após faixa, sonoridade diferente, as músicas totalmente diferentes. É um disco realmente sem unidade. E quando você pega um disco com esse nome, né, Misteriosa Luta do Reino de Para Sempre contra o Império de Nunca Mais, primeira música do disco, de como meu herói Flash Gordon irá levar-me de volta à Alfa do Centauro, meu verdadeiro lar. Você fala, nossa, isso deve ser muito louco. Você ouve uma música ruim, é uma música tosca, sem nada de interessante no arranjo, na composição e tal. Então, tipo assim, já é uma frustração grande. Inclusive, quando eu peguei esse disco a primeira vez para mim, eu falei, cara, que forçação de barra e tal. Renan, tem uma explosão no início da faixa e no final, assim. A mesma explosão, né? Tipo... Que isso, cara. Coisa... É uma composição do Ronivon, inclusive um dos grandes parceiros. Inclusive, eu não sei se ele é produtor também. A direção musical e os arranjos são do Damiano Cozzella, né, que é o mesmo que fez do disco anterior. Mas não tem aqui mesmo, não. Porque o Sacomani, né, o Arnaldo Sacomani, né, depois imortalizado aí como jurado aí, né, de programa de televisão, ele participa como compositor, coautor. Né? Então, essa primeira música é uma composição do Ronivon de Sacomani, uma que realmente não deu certo. E, curiosamente, alguns dos maiores pontos dos discos, né, dos pontos mais fortes, são os momentos mais tradicionais, né? Então, por exemplo, né, aí de cara a segunda faixa, inclusive eu conheci ela pelo Ronivon antes, depois que eu fui ver a Bossa Nova, né? Então é Dindi, uma música do Tom Jobim e a Luísa de Oliveira, né? Uma música bem da Bossa Nova mesmo, e uma versão bem curiosa que mistura, né, o soul, o funk, né, com uma seção central bem viajante, então meio que um cover muito interessante, né, de uma música de bossa nova em um contexto totalmente novo, né? Então, eu acho que ela funciona muito bem enquanto faixa isolada, né? No discurso do disco é essa coisa de faixa a faixa bem esquisito, sem continuidade. A terceira faixa é uma das músicas da minha vida, para mim é um hino da psicodelia, né? Pare de Sonhar com Estrelas Distantes, né? Do Tom Gomes e Luiz Wagner, que inclusive são os dois compositores também, né? Luiz Wagner aí, enfim, né? Dos Brasas, e depois que teve uma carreira solo, que ele também caiu de vez depois no reggae e tal, né? Enfim, né? Um grande músico aí gaúcho, né? Que inclusive faleceu faz pouco tempo. Para mim, uma das músicas da vida é essa, Pare de Sonhar com Estrelas Distantes, o grande ápice aí do disco. Inclusive, essa música eu botei na epígrafe da minha dissertação de mestrado, escrevi a letra dessa música, para mim, espetacular e tal. A música só de acordes maiores, mas sempre se busca botar os acordes mais distantes possíveis. Né? O refrão, por exemplo, são 3 acordes extremamente distantes, né? Si maior, Ré maior, Fá maior. É isso, né? Então fica uma coisa realmente bem viajante, realmente bem psicodélica, nessa coisa de espacial e tal, né? Então é uma música que, para mim, é um grande trunfo aí, né? Das melhores criações aí, né? Dessa dupla, né? Tom Gomes e Luiz Wagner. Depois, nós temos no disco várias versões que funcionam muito bem, né? Versão mesmo, né? Que é uma música em inglês que coloca a letra em português, né?
E muitas delas aqui seguidas, né? Nós temos três. Depois dessas daí, ou seja, né? Começou com uma música que prometia, não aconteceu. Depois uma bossa nova em coisa moderna. Depois uma música psicodélica, obra-prima. E depois três versões totalmente aleatórias, né? Uma versão do grupo Neon Philharmonic, outra do Stevie Wonder e outra do Donovan. Né? Então, assim, três coisas totalmente diferentes, né? Em versões aqui do Arnaldo Sacomani e duas do Rony Von, né? Que funcionam muito bem, né? Onde foi uma canção pop bem sigela, Ma Chérie Amor já é uma música ótima e tal, uma das melhores criações de longe do criações, sim, ele como coautor, né, do Stevie Wonder, né, uma das músicas mais espetaculares dele. E Atlântida, que é uma coisa meio viajante, né, uma das músicas mais viajantes do Donovan, né, naquele estilo de música narrada, né, que o cara vai falando do como era o continente da Atlântida, dos povos que tinham lá e tal, e aí tem um refrão que fica repetindo até o final, né? Então, assim, são três covers totalmente diferentes, né? Que dá essa sensação de estranhamento. E isso foi só a primeira metade do disco. Então, a primeira metade do disco são 6 músicas de universos totalmente diferentes, né? O que faz a gente perder essa noção de unidade totalmente. A segunda parte, a gente tem uma música do Juca Chaves, né? Bem leve, né? Para quem sonha Ana Maria. Temos também outra música meio que na mesma vibe, talvez o único faixa a faixa aqui que tem uma certa conexão, que é a música Mares de Areia, né, uma parceria do Sacomani com o Rony Von. E aí, para mim, tem outro grande destaque do disco, também do Sacomani com o Rony Von, que é Regina e o Mar, que é uma música bad trip total, né? Ela é uma música psicodélica, né? Eu até usei o termo, né? Inferno astral, total, né? Com a bateria tocando e uma música que você não sabe sobre o que está falando, um negócio muito simbólico demais e tal, né? Então, para mim, outro grande destaque do disco aqui, parceria Rony Von e Arnaldo Sacomani. Depois tem uma música do Benito de Paula, né? Foi Bom, né? Que também é muito deslocada do contexto. E a música mais estranha do disco é com certeza a pior do disco, que é a música Roseanne, que é extremamente esquisita, mistura francês com português, com inglês. É uma música do Marcos Filgueira e Silvinho de Brito, né? Que para mim o momento mais esquisito do disco é o mais psicodélico é o pior construído. E aí, do nada, né? O que vai acontecer depois disso? Aí vem um cover do Bee Gees, né, no final, né? Como o Daniel pontuou aí, né? Uma versão da música Started a Joke, com título, tradução literal, né? Comecei uma brincadeira, né? Mas com a letra, assim, enfim, outra coisa bem diferente, né? Então, assim, eu acredito que até da lista como todo, dessa lista, talvez seja o disco mais desconexo, né? Mas é isso, quando você analisa as faixas individualmente, elas todas em si, ou seja, o disco não tem um bom sequenciamento, não tem uma boa escolha de repertório, não tem uma unidade, mas no faixa a faixa, né, são faixas muito bem produzidas, né, muito bem pensadas, cada uma no seu universo. Já o disco do Erasmo Carlos, uma das coisas mais impressionantes dele, para mim, é o disco mais bem sucedido, como um todo, de parcerias. Todas as 12 músicas são do Roberto e Erasmo Carlos. Né? Então, Roberto e Erasmo, eles foram, né? Eu não sei se hoje ainda compõem juntos, né? Mas eles firmaram essa parceria tipo Lennon McCartney, tipo assim, ser a grande parceria musical. Então, tudo quanto é sucesso de Erasmo Carlos, Roberto Carlos, tudo não, né? Mas grande parte é da dupla, né? Ou comprar em sociedade, né? Então, o que acontece, né? Eles realmente fizeram isso, claro, que assim como Lennon McCartney, né? Eles têm músicas que é muito mais de um, o outro só finalizava, só dava uns toques, do que outro. Inclusive, né, nessa edição aqui do Line in the Attic, eu fiquei impressionado, né? Inclusive tem uma foto muito bonita, que eu vou mostrar a foto e aqui a parte de dentro, tem ele com a esposa, com o filho, tipo numa cabaninha aqui, né? E ele escreve essa frase, né? Esse disco foi feito em grupo. Ele é simples como minha mulher, meu filho, meus amigos e eu, né? Então, tipo assim, um disco Fuguera e Urban, né? Realmente a fuga da cidade, voltar às origens, né? Tava na onda do rock super hippie, né? Hipzaço. E uma coisa muito curiosa é que tem um livreto aqui que eles trazem as letras de todas as músicas traduzidas para o inglês, tentando explicar os termos em inglês, né?
para o inglês, e a parte escrita é espetacular, né? A análise que eles fazem da carreira do Erasmo Carlos, dessa parceria com o Roberto, né? Por ser um disco muito bem sucedido só de música dos dois, e fala exatamente isso, né? Que eu comentei no início. Roberto sempre foi um cara mais da música mais romântica, né? Das baladas, e Erasmo um cara mais do rock. Né? Então, embora muita coisa seja da parceria dos dois, dá para ver quem que fez mais. Né? Isso é uma coisa bem patente nesse disco também. Então, assim, é um disco do Erasmo, claro que ele deve ter tomado mais as rédeas da situação, mas você vê toques ali do Roberto Carlos e tal, né, de linhas melódicas, forma de pensar harmonia, mas tem coisas que são hippies demais para você pensar que é do Roberto Carlos. Mas todas as músicas são parceria dos dois. É um disco, para mim, que ele é extremamente, né, usando alguns termos, né, atemporal, agradável, equilibrado e perfeito, assim, sequenciamento e tal. Para mim, o melhor disco do Erasmo Carlos, né? Muito melhor do que o álbum de 71, que é o mais cultuado dele, né? Porque eu acho que ele se perde um pouco nas experimentações, né? Embora tenha coisa muito interessante, tipo assim, cover do Jorge Ben, música do Jorge Ben, música do Taiguara e tal, né? Enfim, música do Caetano Veloso, né? Então, assim, é um disco bem misturadão, né? Bem hypado, que o pessoal cultua muito, mas eu acho que esse daqui é o disco dele de canções mesmo, que é mais bem acabado, né? Ah, e eu vejo que cada faixa ela tem um universo sônico muito específico. Mas diferente do Ronivon, né, como o Daniel contou, que é um negócio muito sem nexo, eu vejo que existe algo por trás ali que conecta tudo, inclusive o próprio sequenciamento de faixas, né? E assim, o disco, talvez o que gera algo nele é que ele é um disco muito. Ele não é um disco meio que de altos e baixos, agora tem um grande destaque, agora tem isso. Não, é um disco que você ouve ele muito tranquilamente. Aquele disco para qualquer ocasião, aquele disco para botar em família, ouvir do início ao final, e não ter nada ali desagradável, esquisito e tal. Então é um disco. Eu não vou botar em termo morno, é um disco tranquilo, é um disco tranquilo de você ouvir. Claro que para mim tem um destaque absoluto que aparece lá no meio, né? Algumas músicas muito mais especiais, mas no geral, assim, é um álbum agradável como um todo, né? É um álbum que não vai te tirar muito da zona de conforto, é um álbum que vai te confortar, né? Ele não vai te levar, né, enfim, ficar sangue nos olhos, igual muitos álbuns que a gente discute aqui te leva, né? Te leva, nossa, ao autoconhecimento, a você se movimentar e querer ir contra as coisas e revolucionar. Não, é um disco agradável, né? É um disco absolutamente agradável. Todas as músicas são da dupla, né? Começa com o Largo da Segunda-feira, né? Que é uma canção psicodélica bem introspectiva. Depois tem uma música que é a grande cultuada até hoje do disco, né? Que é Mané João, né? Que é um samba rock baião com uma história ultra sangrenta e tal, né? Só que é leve, né? E isso acontece muito nesse disco, né? Músicas com temáticas pesadas, só que com acompanhamento leve, né? Depois tem uma música que ela teria de tudo para eu odiar, né? Bom Dia Rock and Roll, né? Aquele rockzinho básico, anos 50, mas ela tem um quê de nostalgia, ela tem uma sonoridade legal e tal, que traz um ar muito interessante. Né? Uma harmonia também bem legal, né? Eu acho que ela funciona muito bem. Depois tem a música Grilos, né? Que é um som bem torto, e ainda tem uma guitarra havaiana ali do Poli, né, que é um dos grandes nomes aí, né, do violão, da guitarra havaiana e tal, né, que faz a participação nessa música, que dá uma cor bem diferente de qualquer coisa que a gente pensa na música pop, no rock brasileiro aí, né, dessa época. Aí tem alguma das mais especiais do disco, né, Minha Gente, que ela é cheia de quebras, assim, muito profundas e tal. Me lembra até algumas músicas do Liverpool, né, que a gente já comentou aqui também, né? Então, uma música muito profunda e tal, tanto do ponto de vista de letra, quanto do ponto de vista das trajetórias harmônicas e do arranjo, das sonoridades, né? Minha Gente, a quinta faixa. Mundo Cão, que é uma dessas músicas, assim como Mané João, uma música bem agradável, bem tranquilinha, mas trazendo uma temática pesada, né, desse mundo cão que nós vivemos, né? E aí nós temos uma série de músicas que ela tem uns arranjos bem sutis e tal, né, de alta qualidade, mas bem tranquilas, né? Então temos aí Mundo Cão, Sorriso dela e Sábado Morto, né? Inclusive o sorriso dela tem um timbre aí de órgão e de guitarra que é espetacular, né? Que
até hoje o pessoal tenta utilizar esse timbre, né, numa música mais alternativa, né, maravilhoso, né, na música Sorriso dela, timbre de órgão e de guitarra. Depois temos um dos dois momentos fracos do disco, né, uma regravação de É Proibido Fumar, né, que é sucesso da dupla na voz de Roberto Carlos, aqui bem morninhazinha, bem, enfim, né, um ponto baixo do disco. E aí temos, né, dá aquela impressão, né, nas 4 últimas músicas do disco, aí você ouve É Proibido Fumar, né, numa versão bem tosca, aí você falou, acabou, matou o disco agora, né, vão ser as piores partes. E aí temos a surpresa de ter uma das melhores músicas, assim, talvez a melhor música, né, de toda a carreira do Erasmo Carlos, que é Vida Antiga. Né? Essa música aí, para mim, é espetacular. Né? Para mim, é a melhor música do Erasmo Carlos. Né? Uma música muito bonita mesmo. O arranjo, letra, enfim, né? Uma música super especial. E depois Meu Mar, né? Que é uma música também muito profunda, né? Embora inclusive no texto aqui do disco, né, fala sobre isso, né? Esse disco ele fala um pouco sobre o presente, fala sobre memórias do passado e perspectivas futuro. Então, o Meu Mar é uma do perspectiva futura, é onde eu quero morar, é onde eu quero estar e tal, né? Então, já é uma música de planejamento e tal, né? Com todo aquele ar meio estático, meio viajante, né? Então, dois dos grandes destaques do disco aí quase no final, né? Vida Antiga e Meu Mar. E aí termina com uma música bem morninha, né? Preciso Encontrar um Amigo, né, fechando o registro assim, de uma forma mais mundana, mais basicona, né? Mas é isso, esses são alguns pareceres aí, né? 2 discos de canções, né? Que embora com todos esses poréns, né? Essas coisas inusitadas, 2 discos bem canções daquele tamanho bem específico, né? De 2,5 a 4 minutos, né? No máximo, 12 músicas, 6 de cada lado do disco, né? Aquela coisa bem tradicionalzinho de álbum de canções. Né? 2 álbuns de canções de 2 grandes artistas aí da Jovem Guarda se transformando e tendo aí nessas trilogias de álbuns o melhor momento de suas carreiras. Né? Embora, como nós já discutimos aqui, né, para mim também, além desses discos aí, Erasmo Carlos, outro grande álbum dele para mim foi o disco dele de 78, que a gente já falou aqui, né, Pelas Esquinas de Ipanema, muito mais pelos arranjos e os músicos que estão com ele do que pelas composições em si, né? Também muitas de Roberto e Erasmo, né? Mas a gente discutiu isso, né? Foi um dos primeiros discos que a gente comentou, como é que a questão de bons arranjos e bons músicos faz toda a diferença, né? É um disco que não tem composições tão inspiradas, o Pelas Esquinas de Ipanema, de 78, que já comentamos, mas um disco que a execução dos músicos ali faz o negócio acontecer de forma magistral, né? E isso acontece aqui também, inclusive nesse disco aqui nós tem grandes músicos aqui com ele, mas talvez o grande destaque que dá uma cor muito modernizada para ele e de forma muito consistente é a participação dos músicos do Azimuth, né, que é um dos grupos mais imponentes, mais importantes que tivemos aí, né, de música instrumental brasileira, né, e também acompanharam muita gente, como no caso aqui, Erasmo Carlos nesse disco. Né. É isso, Daniel. Mais alguma consideração? Bom, com relação aos 2 discos, é isso. Escutem, né? Tirem suas próprias conclusões. Não vai nessa conversa minha de Renan, não. Né? Tire você de forma autônoma, né? A própria consideração que você queira ter aí sobre o disco, né? Então, não estamos aqui para ser influencers, né, Renan? É só para comunicarmos, né? Enfim, e provocadores, talvez, né? Influencers não, só para provocar, mas o que você, né, tem aí uma autonomia na sua escuta, né? Pois é, são 2 discos que, no mínimo, né, Renan, não ofendem ninguém, né? No mínimo, não ofendem. Pode não lhe agradar, mas lhe ofender não vai também. Então, assim, escute com consideração, né? Busque realmente, assim, né, sabe, entender como é que como é que é esse fio condutor da indústria cultural, né? Essas questões todas que são colocadas, que às vezes fica parecendo que é algo muito espontâneo do artista, ou muito espontâneo, né, da própria cultura. E não é. Nossa, tem muita articulação, o jogo é feio, né, para poder dar vazão às coisas que chegam até nós através da indústria cultural. E você podendo se aproximar é algo interessante, né, porque você tem a fruição cultural mesmo, assim, que você não fique à mercê, né, de uma forma passiva
né, de escutar só o que jogam para você, porque dificilmente estão aí para fazer jogar uma música, né, assim, que tenha uma melhor qualidade. E sem querer, enfim, ser elitista com relação a essa questão, mas é o seguinte, não, poxa, meu ouvido não foi encontrado no lixo, não, cara. Sinceramente, sacou? Tem coisa assim que não tem porquê, pode ter o argumento que for, mas é mal feito, sabe? É igual eu sempre faço uma comparação, o Renan bem sabe, né, de música com alimento, cara. Música é um alimento. Tem coisa que é para encher bucho, tem nutriente nenhum. Ah, mas eu gosto. Açúcar, né? Ah, tá, mas, puxa, intoxica, faz mal. Talvez você fale assim, ah, mas, enfim, mas não vai prejudicar minha saúde? Dependendo da situação, prejudica sim, né? Um paredão mesmo desse de som, cara, te deixa surdo, fácil. Mas tão surdo quanto, enfim, um rock pesado, qualquer coisa que você escute, né? Numa intensidade muito alta e por muito tempo, né? Mas, né, a gente pode ter uma busca de se nutrir através, né, da cultura, e isso com muita diversidade, com muita diversidade. Não estou falando de escutar um estilo, não é questão de estilo musical. Todos os estilos, para mim, são louváveis, mas tem coisa boa produzida dentro de um estilo e coisa ruim. E, assim, a ideia é que você, né, através de uma escutativa, consiga separar o joio do trigo, sabe? Para não estar perdendo tempo com coisa que não vai lhe nutrir, né? Enfim, mas aí cada um faz também o que quer. Eu estou falando isso só porque, né, síndrome nossa de professor, né, Renan? Acho que deve ficar dando lição o tempo inteiro, mas tipo assim, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Escute aí o que você quiser também, mas quem está aqui é para lhe provocar mesmo, provocar discussão, porque a gente gosta, né, Renan? Faz só